pode então abrir sua Bíblia na carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Pode pegar no versículo 3. Segunda Coríntios, isso, 10, 3. A minha Bíblia aqui é grande, então não vou falar a página que não vai dar certo. 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 3. Podemos? Acharam? Vamos lá. 2 Coríntios 10, 3. 1488 a página, tá? 1488. 1488. Página 1488. 2 Coríntios, segunda carta. Algumas pessoas me perguntam por que às vezes alguém no Velho Testamento fala assim, por exemplo, 2 Reis, e no Novo Testamento fala 2 Coríntios. É porque no Antigo Testamento é chamado de livro, e no Novo é chamado de carta. Então por isso fala 2 Reis, segundo livro dos reis. 2 aos Coríntios, segunda carta. Essa é a diferença. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 10, versículo 3. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Olha lá. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Isso é o mesmo que dizer na carta aos Efésios 6. Nossa guerra não é contra homens de carne e sangue. É contra as forças do mal espalhadas nos ares. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. De novo eu vou ler o versículo 4. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. Bom, vamos parar por aqui por enquanto. Depois nós vamos fazer outras leituras, mas só para trazer então um pequeno micro resumo da questão espiritual, né? Bom, existe o mundo espiritual antes do material, foi criado o mundo invisível antes do visível, tudo que se vê origina-se do que não se vê, Hebreus 11, 3, até aí nós estamos craque, já aprendemos, o mundo espiritual existe. No mundo espiritual, Deus criou os anjos, e entre esses anjos houve uma rebelião, uma rebeldia. Satanás e os seus anjos combateram Miguel e os anjos de Deus, e eles perderam, foram precipitados, vencidos, derrotados, e eles se transformaram em anjos decaídos. Esta realidade colocou o mundo espiritual em dois reinos, o reino de Deus, o reino de Satanás, o reino da luz e das trevas, o reino do bem e do mal. Nós que somos de Deus e participamos do mundo material, temos em nós algo espiritual, que é o nosso espírito, nossa alma, né? Vamos falar assim, interna, nossa realidade interior, invisível. Então, nós entendemos que existe uma guerra espiritual, mas ela acontece também na carne, como eu falei, quando a gente luta contra um pecado, um mau hábito, é uma batalha espiritual. Ela acontece também no mundo, em relação às tentações, o jeito que o mundo vive, a forma que o mundo vive, o jeito que o mundo vive. Por exemplo, eu falava esses dias sobre a questão do feminismo ou do machismo. Todo esse ismo, esse movimento é contra Deus, é contra a Cristo, contra a verdade de Deus. Por quê? Porque quer tirar a pessoa do lugar da excelência dela, é extraviado, é uma coisa completamente distorcida. Então o mundo é uma luta contra o mundo, né? É uma luta grande contra as coisas da terra. O mundo é contrário a Deus, é hostil a Deus. Então há uma guerra no mundo? Há uma guerra no mundo. Há uma batalha que se trava no mundo. Você sai aqui da igreja, já começam as batalhas, as tentações ao redor. O mundo é contrário a Deus. É tudo diferente que se faz no mundo.
E muitas vezes, até que dentro da igreja, certas pessoas têm certos comportamentos que nem combinam, que é uma coisa do mundo, é o pensamento do mundo. Então tem essa guerra do mundo, tem essa guerra sim, espiritual, contra os pecados, contra o sistema do mundo, que é contrário a Deus. Tem uma guerra contra o pecado? Tem. Mas eu quero falar agora de uma guerra, que não dá para falar de tudo, né? Mas eu sinto de falar de uma guerra, que ela é espiritual, mas ela acontece num âmbito mais pessoal. Não é contra o mundo, não é contra o pecado, é uma guerra interior, contra nós mesmos. Veja que Paulo está falando aos coríntios, a uma comunidade cristã. Vamos levar em consideração 4 coisas. Eles são gregos. Coríntio fica na Grécia. Eles são gregos. Culturalmente, eles são da cultura do politeísmo, vários deuses. Vários deuses. Eles têm essa cultura do politeísmo, vários deuses. Culturalmente falando, eles são pessoas completamente mal formadas. É outra criação, porque o cristianismo é monoteísta, só um Deus. Para nós cristãos, só existe um Deus, não tem outro Deus. Para os gregos, politeísmo. Isso é um problema lascado, danado, porque cria em você uma estrutura de pensamento diferente. Outra coisa que é um problema triste, né? Não só pelo fato de serem de cultura politeísta, não, mas por serem pessoas de uma formação cultural muito, 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 muito sexualizada, muito, extremamente, excessivamente sexualizada. Então para eles, o sexo é uma espécie de divindade, o sexo é uma fonte de vida, o sexo é uma coisa extraordinariamente prazerosa. Para eles, o homem e a mulher são como deuses, já na cultura politeísta. Então eles têm a sexualidade muito aflorada. Culturalmente falando, essa prática para eles é uma prática essência vital. Se o homem não tem a pluralidade do sexo, ele não vive. E isso trouxe muitos problemas culturalmente, né? Agora, existe um outro problema. Qual é o problema? O reino dos helênios, dos gregos, porque a palavra elas em grego é Grécia, né? Então, os helênios, da onde vem a palavra elas, os gregos, o reino dos gregos, eles tiveram o império, o poder, ou seja, a vaidade. Então, é um terceiro problema, a vaidade. Então, o politeísmo, a sexualidade desenfreada e a vaidade, o orgulho, eles foram derrubados pelo Império Romano. Mas olha, o Império Grego era tão forte, era tão impregnante, que mesmo Roma, tomando a Grécia, e tomando todo lugar onde a Grécia, onde os helênios dominavam, Israel, por exemplo, era dominado pelos helênios, que Roma adotou a cultura cristã para o seu império. Então o grego era falado, a cultura grega, os deuses gregos, o jeito grego, a questão da sexualidade desenfreada. Olha, o reino dos helênios era tão impregnante que mesmo depois de dominado por Roma, diferente dos persas, por exemplo, quando os persas tomaram, eles destruíram tudo, né? Tudo tinha que ser do jeito dos persas, do jeito deles, mais oriental. Não, os helênios continuavam, quem mandava, quem tinha o poder era Roma, quem tinha o poder militar e econômico era Roma, mas a cultura era grega. Isso se espalhou. E o quarto problema, qual que era o quarto problema? Já que eles eram então politeístas, eles eram sexualmente desenfreados, eles eram orgulhosos, e o quarto problema, eles não tinham fé em Deus, eles não acreditavam no Deus dos cristãos. Interessante, né? Sendo politeístas, um Deus a mais ou um Deus a menos, né? Sabe como que eles cultuavam o Deus dos cristãos? Eles colocaram, porque Paulo vê isso em Atenas, né? A hora que ele chega em Atenas, ele começa a andar, e aí ele vê um lugar, tipo um altarzinho, escrito assim, dedicado ao Deus sem nome. Vai ser politeísta assim no inferno, né?
Eles cultuam até o Deus que eles não cultuam. Eles têm um lugar até para o Deus que eles não respeitam, tem lá. Então eles falam, ao Deus sem nome. Aí Paulo para do lado do altar lá, está na Bíblia, Atos dos Apóstolos. Paulo fala assim, eu vim falar para vocês desse Deus aqui. Desse que vocês falam que não tem nome. Então Paulo começa a pregar. Pergunto para vocês, é batalha espiritual ou não é? Sim ou não? Mas é muita batalha. E começa a pregar para esse tipo de gente. Esses dias nós fomos pregar no Mato Grosso. Um rapaz falou assim para mim, ó, eu convidei para vir aí um cara que ele é muito durão. Ele não chora. Falei, só isso? Rapaz, se Paulo vê, você falar isso para mim, Paulo vai falar assim, rapaz, é só esse problema, ele não chora, é durão. Imagina um cara que tem uma cultura grega na cabeça dele enfiada. Como é que faz para converter esse cara? E Paulo, por isso que o cara é extraordinário. Paulo pregou na Grécia e em Corinto converteu uma leva de gente. E formou uma comunidade. Não em Atenas, em Corinto. Foi uma das primeiras comunidades. Junto com Tessalonicenses, né, e outras. Tessalônica, Galácia, Corinto, tudo são cidades da Grécia. Éfeso. Imagina uma cultura cristã dentro disso. Eu tenho que falar essa introdução para te ensinar, para falar porque eu estou falando disso. Eles tinham uma estrutura de pensamento. Fala comigo, estrutura de pensamento. Não era só um pensamento, era uma estrutura de pensamento. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Que vem de anos. O reino dos helênios é de 67 a.C. Foi quando Roma tomou, né, a Terra Santa. Foi quando o Império Romano se instalou. É de anos antes de Cristo. E é um império muito longo. O Império Helênico foi um império muito longo. Tanto é que aqui no Ocidente, nós somos influenciados por qual cultura? A grega. Veja você que os evangelhos foram escritos em gregos. Era a língua do Império Romano ainda. Para você ver como a coisa é antiga, quem já foi no Museu do Cairo aqui no Egito, lá tem os escritos gregos. Para você ver como que no Império Faraônico já se escrevia e se falava o grego. Então é uma coisa muito antiga. Quando uma pessoa tem um pensamento muito antigo, a gente não fala assim, ó, aí não tem jeito não, isso aí... Porque faz muito tempo que ele pensa assim. Então ele tem uma estrutura de pensamento. Ele tem um jeito de pensar. E qual que é mesmo a nossa ação humana? Como é que é a nossa mecânica antropológica, que eu expliquei para vocês aquele dia? Primeiro você pensa, desenvolve um sentimento, depois do sentimento você desenvolve um desejo e aí você age. Então o que está na raiz de toda ação? Pensamento. Quem é a sede da alma, segundo a própria Igreja Católica? É o pensamento, é a sede da alma. Fala comigo, meu pensamento é a sede da minha alma. Então se você pensa errado, vai sentir errado, vai desejar errado, vai agir errado. E o que é a conversão para a Igreja Católica? Mudança de pensamento. Palavra grega, metanoia. Só quando você muda o pensamento, é que você vai conseguir se converter. A Thaisa está aqui como testemunha, né, minha filha? Quando você fala assim para mim, eu não vou fazer mais isso, né? Aí eu falo para você, vai sim. Não falo? Aí ela fala assim, não vou, vai. Claro que vai. Sabe por que você vai? Porque você não mudou o pensamento. E quando você não mudar o pensamento, você vai continuar fazendo isso. Vai continuar. Nunca mais eu ponho seu violão assim. Vai pôr, você sempre vai pôr. E eu vou chegar e falar para você, não é assim que põe o violão. Aí você fala, desculpa. Desculpa a gente pede quando erra. Quando erra a gente pede desculpa. Quando é costume, a gente não pede desculpa, a gente muda. Se você não entender isso, você nunca vai se converter, nunca. Eu vou repetir, você fala, quando eu erro, eu peço desculpa. Quando eu tenho uma mania, eu tenho que mudar. Para de pedir desculpa por aquilo que é o seu jeito, não é erro. Erro, gente, é assim, ó. Presta atenção. Pega a toalha e coloca ela aqui, não aqui. É aqui que coloca. Não é lá.
Aí de repente você caiu, tropeçou e a toalha caiu aqui. Isso é um erro. Aí você fala, me desculpa, eu cometi um erro. Agora, quando é mania, você já vem e já coloca ela aqui. Você não pode pedir desculpa. Você tem que mudar. E para mudar, você tem que mudar o seu jeito de pensar. Se você não mudar o seu jeito de pensar, não vai. E para mudar o jeito de pensar, tem um caminho. Qual é? A lei. A lei. Você fala, Rodrigo, extraordinário, por isso que existe a lei de Deus. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Cheguei lá no Japão, a primeira vez, e fiquei impressionado de ver a limpeza do chão. 144 milhões de pessoas vivendo, 144 milhões vivendo num espaço de terra do tamanho do estado do Espírito Santo. Veja que o Brasil tem 200 milhões, 220 milhões e vive desse tamanhão. Lá são 144 milhões desse tamanho aqui. E no meio desses 144 milhões tem 450 mil brasileiros. A maioria de São Paulo. Mas como é que lá em São Paulo o Tietê é sujo e aqui é limpo? Como é que lá vocês são sujos e aqui é limpo? Porque São Paulo é sujo, gente. Não sei se vocês já foram lá. São Paulo é sujo. Mas São Paulo é sujo que dá nojo. O rio é sujo, a rua é suja, a casa do prefeito é suja, o governador, tudo é sujo lá. É muito sujo. São Paulo é sujo. E por que que o povo vai para o Japão e fica limpo? Sabe o que o povo fala lá em São Paulo, quando dá enchente, e a água do rio sobe e vai para dentro da casa? Eles choram e falam assim, nunca mais vou jogar sujeira. Mentira, vai jogar. Vai jogar. Porque não mudou o pensamento. Só está desesperado, só está triste porque está enchente. Vai baixar a enchente, vai baixar a água, e ele vai ter a garrafinha na mão, a Coca-Cola, vai baixar o vidro e... Não muda. Esquece, não muda. Você só muda se você mudar o seu pensamento. Se você mudar o seu pensamento, você muda a sua atitude. Conversa fiada, não vai mudar. E lá na comunidade eu falo isso para eles. Eu falo isso para eles. Agora mesmo aqui, na cozinha ali, ficou tudo sujo a cozinha ali. A cozinha do padre aqui da paróquia. Estou falando já. É bom o padre ouvir. A cozinha estava bagunçada. Aí nós falamos assim, mas a pessoa que sujou não vai voltar aqui limpar? Não vai, porque ela pensa errado. Ela pensa que ela não tem que limpar. Aí o padre vai brigar, sabe o que ela vai falar? Desculpa. Não, irmão, não pede desculpa não, muda. Você tem que mudar o seu jeito de pensar. Se você não muda, aí vai ficar tomando bronca o resto da vida, e vai ficando pedindo desculpa o resto da vida. Se você não mudar, eu estou fazendo um serviço, estou prestando um favor para você, falando a verdade. Não muda. Se você não mudar o pensamento, não muda a atitude. Porque aí o que acontece? O cara vai morar no Japão, e ele não pode sujar, porque ele vai preso, porque ele paga multa. Porque ninguém está sujando, só ele, os outros não estão. E outra coisa, ele tem que ser diferente, porque ele vai morar ali. E ele vai preso. Se a polícia vê se alguém, não precisa nem ser a polícia, pode ser qualquer japonês, vê ele jogando, denuncia, tira foto na hora e vai para a cadeia. Então ele tem que mudar, porque a lei ajuda ele a mudar. E as outras pessoas perto dele, fazendo diferente, ajuda a mudar. Olha que bonito isso. Interessante, né? A pessoa começa a mudar. A pessoa começa a mudar. A pessoa começa a fazer diferente. Engraçado, né? Aqui no Brasil, existe um negócio chamado lei trabalhistas, né? Então a pessoa entra para o trabalho, para trabalhar, e eu já fui funcionário, eu já fui registrado, eu trabalhava com metalurgia desde de gurizão, então, eu sei, tenho os direitos do trabalho, sim. Mas aí o que acontece? O cara sai às vezes do trabalho e ele põe o patrão no pau para pedir até o que não é direito dele. E ele pede absurdo, 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 absurdo. Eu fui na cidade de São Carlos e a Thaisa estava do meu lado. Ela está aqui, ó, de prova, está fazendo assim com a cabeça. Ela estava do meu lado. Veio uma senhora chorando, pequenininha assim.
falou: Rodrigo, eu tenho uma marcenaria, a gente faz armário, embutido e tal. E um funcionário meu, ele está pedindo 900 mil de indenização. Nem se ela vender tudo que ela tem, ela paga ele. E ele não, é um negócio absurdo. Sabe como é? Aí beleza, esse cara vai lá para os Estados Unidos. Ele vai lá para os Estados Unidos. Chega lá, ele não é registrado, ele não tem carteira, ele não tem nada, trabalha pra caramba, trabalha. E até quando está doente vai, porque se não trabalhar não ganha. Lá você ganha por hora e assim, se você trabalhar você ganha, se você não trabalhar você não ganha. E o cara não reclama e não fala mal e nem quer processar o governo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a lei ajuda o cara a ser bom ou o cara a ser ruim. Depende dela. A lei de Deus ajuda a gente a ser o quê? Bom. E a lei do mundo a gente ajuda a ser ruim. Essa é a verdade. Quem tiver ouvidos que ouça. Interessante que lá nos Estados Unidos, o cara trabalha e não quer cometer crime, porque se ele for para a cadeia, ele pode ficar perpétuo lá. Ele pode ficar para sempre. Agora, como aqui, o cara sabe que pode fazer a coisa e nem ir preso, então ele vai fazendo as coisas. Então depende da lei. Eu estou dando esse exemplo para você entender o que Paulo vai falar aqui agora. Paulo vai falar uma coisa muito, muito importante dentro dessa batalha espiritual. Presta atenção como isso é verdade. Eu mudei de comportamento por causa de uma nova lei, a lei do Japão, a lei dos Estados Unidos. Mudou. Agora tem que entrar na linha. A lei é diferente. Então, quando eu me converto para Deus, a lei que rege a minha vida é a de Deus, é a palavra dele. Amém? Então eu vou começar a viver segundo a lei de Deus, segundo a palavra de Deus. Olha, veja se não é isso que Paulo está escrevendo. Atenção, presta bem atenção, abre os ouvidos. Olha, versículo 5. Versículo 4. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. O que é fortificações? Estruturas, forte, lembra do forte? Forte, fortaleza. Nós aniquilamos todo o raciocínio, pensamento, intelecto e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo o pensamento e o reduzimos a quê? De novo, o reduzimos. Olha aqui que lindo aqui, ó. Versículo 6. Estamos prontos também. Essa parte é extraordinária. Para o quê? Pode falar alto. Para quê? Para castigar. Para castigar. Para quê? Para, se você não obedecer à lei, para castigar todos os, assim que for perfeita a vossa obediência. Gente, extraordinário. Pega tudo que eu falei agora e entenda esse texto agora dentro desse contexto que eu expliquei. Extraordinário, Paulo. Existem fortificações culturais, religiosas, orgulho, sexualidade livre, perversidade. Mas agora não, Coríntios, cidadãos de Corinto. Cidadãos de Corinto, agora a lei é a de Deus. Então, todo pensamento que se levanta contra Cristo, todo conhecimento, todo raciocínio, todo orgulho que se levanta contra, nós cativamos e o reduzimos à obediência de Cristo. Que coisa linda, hein, gente? Essa é a maior batalha espiritual. Essa aqui, ó. Essa. Que infelizmente a gente aprendeu a pensar errado. A gente aprendeu, aqui existe uma estrutura de pensamento. Estrutura de pensamento. Homens, infelizmente, a maioria dos homens aprenderam a olhar a mulher como objeto de desejo. Você tem que mudar essa estrutura, abandonar esse raciocínio e olhar a mulher como criatura de Deus, olhar como sua semelhante, como sua irmã.
em Cristo. A única mulher que você pode ter desejos com ela, e você pode ter com ela a sua vida e a sua vida sexual tranquila e santa e pura, é com a sua esposa sacramentada no amor de Deus. Então veja, quando você muda a estrutura de pensamento, aí vai. Eu tenho um amigo que ele chegou para mim e falou assim: Rodrigo, eu não consigo me libertar da pornografia, não consigo. Você pode me ajudar? Eu falei, vou te dar uma dica. Para de pensar que aquela mulher é qualquer mulher. Pensa que ela é uma filha de Deus, uma irmã, imagem e semelhança de Deus, e que ela tem pai, que ela tem irmão, que ela tem esposo às vezes. Pensa nisso. Aí ele mudou, começou a pensar diferente na cabeça dele. Ele falou, aquela mulher que fica lá nua, que fica exposta, ela é filha de Deus, ela é uma querida de Deus, é minha irmã em Cristo, ela é batizada, ela é uma pessoa de Deus, ela tem pai. Nunca mais ele conseguiu ver. Mas por que ele mudou? Porque ele mudou a estrutura de pensamento. Ele mudou o jeito de pensar. Como o brasileiro lá de São Paulo que suja o rio, e lá não. Ele mudou o comportamento dele porque a lei ajuda isso. A lei, a educação do povo orienta ele a isso. A cultura do povo orienta ele a isso. É assim. Você sabe que nem chiclete, né, os caras jogam na rua. Nem chiclete. Fui experimentar um chiclete lá no Japão. O cara que me deu já falou assim, o brasileiro: quando acabar, entrega para mim. Eu achei isso uma coisa muito esquisita. Nunca ouvi esse convite na minha vida. Um cara me dá um chiclete e fala, quando você acabar, me devolve. Aí eu fiquei assim meio esquisito, fiquei olhando para ele assim. Eu achei meio estranho no momento. Eu falei, é costume daqui? Ele falou, não, é porque eu sei que você vai jogar. Não joga não, dá na minha mão que eu jogo. Rapaz, que vergonha que eu senti. Ele já deu falando, já deu assim, ó. A hora que você acabar, me devolve. Pode pôr na minha mão. É porco, né, mãe? Pelo menos você não vai preso. Pelo menos você não vai passar vergonha. Porque lá no Japão, às vezes, ele contou para mim que um dia ele jogou chiclete, o japonês viu e fez assim nele, ó. Colou no ombro dele. Não pode não. Não pode. Aqui não pode. Então, já que você vai morar aqui, você não vai morar aqui agora, então você tem que viver do jeito daqui. Tá certo ou não tá? Tá ou não? Mas você vai morar aqui, irmão, a lei que rege é essa. Agora você não é cristão, você não é de Jesus, a lei que rege agora é a Bíblia. É a igreja. Essa é a lei. Cheguei lá em Angola, lá na África, lá, país colonizado por portugueses. O país viveu a catequese dos 30 anos, e de repente eu estou lá pregando, seminário de vida no Espírito, pecado e tal, e não sei o quê, e eu comecei a falar, não pode ter duas mulheres não, nem três, nem quatro, você tem que ser fiel à sua mulher. Aí no final o cara veio falar para mim, falou assim, não, é que aqui é costume a gente ter várias mulheres. Vai para o inferno com o seu costume. Você vai para o inferno. Porque vocês são colonizados por católicos. Você tem que ser, você é católico. Sou católico, então você tem que se dobrar a lei. Não, mas é cultura nossa aqui. E cultura, que diabo de cultura é essa, pai? Que você pode ter um monte de mulher? Não, mas é muito normal, todo mundo tem. E é uma coisa tão horrenda que a mulher sentada aqui ó, falou para mim, eu sou namorada do marido dela. Tipo assim, eu namoro o marido dela. E lá não tem lei de coisa não, pensão, não tem. O cara faz FII quanto quiser, não tem que pagar pensão, não é uma beleza? Fala a verdade. A desordem, isso é inferno, isso é uma desordem, isso é baderna. É o que eu falo para os caras quando vêm falar comigo sobre o negócio de LGBT, movimento não sei o que lá. Na verdade, essa turma quer badernagem, quer debandagem. Eles não querem nada sério. Porque eu conheço muitas pessoas que têm problema de sexualidade, seja homem ou mulher. Essas pessoas sofrem muito por isso e querem ajuda. Essa turma aí, esses ativistas gays, eles querem debandagem. É debandagem. Eles não querem nada para o bem da turma, não.
os que são interessados em política, os outros que são interessados em poder, os que são interessados em dinheiro, os que são interessados em fama, e eles não querem saber nada para o bem dos outros. É tudo debandagem. É debandagem. Essa é a verdade. Como também tem os heterossexuais que querem debandagem. Quer sair com a mulher dos outros, quer prostituição, quer um negócio absurdo. Agora, como é que você chega com a palavra de Deus para uma pessoa que pensa errado? Como é que você chega com a palavra de Deus para um povo que pensa ao contrário? Basta você ler o Evangelho de Mateus capítulo 5. Jesus fala assim: vocês ouviram dizer, pode dar carta de divórcio se a mulher te trair, despede ela. Eu, porém, vos digo, se você cobiçar a mulher do outro, já cometeu adultério. Jesus é demais, né? A lei dele é diferente. Eu vos digo, se uma mulher recebeu carta de divórcio, você pode ter ela. Essa é a lei, o Deuteronômio, deuterocanônico. Canônico é lei, deutero é segundo. A segunda lei era assim. Vocês ouviram dizer assim, né, lá. Eu, porém, vos digo, cobiçou a mulher do próximo, olhou e cobiçou, já cometeu adultério. Mas, Senhor, a sua lei é meio estranha. A lei é para beneficiar você. Porque se você conseguir dominar os olhos, você consegue dominar qualquer coisa. É para beneficiar você. A batalha espiritual, ela é muito interessante, né? Eu amo batalha espiritual, gosto de falar sobre isso, porque de fato é uma batalha, verdadeiramente uma batalha. É uma guerra contra fortificações, como pensamentos. Agora, você imagina você pegar um povo, volta aqui para mim, atenção. Imagina você pegar um povo que é politeísta, que é de sexualidade livre, que é um povo orgulhoso, e que é um povo que não acredita em Deus. Aí você pega esse povo e vai pregar para eles. Aí você fala, Deus existe, Ele é um só, não pode esse sexo livre que vocês fazem, e Deus não é vários, é um só Ele é Deus, ninguém mais é Deus. Mas e a rainha das Artemis aqui? E a Atenas? Não, ninguém é Deus, só Deus é Deus. É difícil, hein? O cara vai ter que desestruturar. Veja que Paulo está falando, as nossas armas com que lutamos não são frágeis, não são fracas, elas são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Amém, gente? Amém. Cai estruturas de pensamento. Eu já não penso mais assim. Eu mudei. Eu penso diferente. É bonito. Eu mudei meu pensamento no que se diz respeito à cultura de sexo, a Deus, às coisas. Eu mudei. A lei que rege a minha vida agora é a de Deus, é do Cristo. Acho isso tão lindo. Essa é a conversão verdadeira. É como converter um judeu, né? Um judeu ao cristianismo, é forte. Por isso que Paulo, que era um judeu irrepreensível, a conversão dele é muito admirada. Eu admiro Paulo, porque ele tinha uma estrutura de pensamento, uma forma de pensar, uma fortificação, uma estrutura muito forte. E Jesus arrasa essa fortificação. E quais são essas armas com que lutamos, que são capazes de arrasar fortificações? Essas armas são as armas espirituais. É o poder de Deus, o Espírito Santo, é a graça do sangue de Jesus, da sua palavra, que quando entra na pessoa, destrói as fortificações do mal, as estruturas do pecado, destrói e muda. E olha que Paulo fala, acho lindo essa parte aqui, quando ele vai dizer, nós aniquilamos, sabe o que é aniquilar? Aniquila todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o Cristo, e cativamos todo pensamento, e o reduzimos à obediência a Cristo. Então, olha aqui para mim, são duas coisas aqui, raciocínio e orgulho, aniquila. Pensamento e conhecimento, você coloca cativo a obediência de Cristo, até porque não tem como se aniquilar pensamento. Paulo está dizendo de uma forma muito, muito intensa, muito profunda, que as estruturas do pecado em nós, se não forem mudadas, não vai para frente. Assim é um ladrão, assim é um guloso, assim é um preguiçoso, assim é um avarento. Se não muda, não vai. Por isso que o cara pega, ele quer se converter a Cristo, como ele não consegue mudar, ele monta a própria igreja dele. Aí chama lá de Universal do Reino de Deus, ele monta a igreja, porque ele não consegue mudar. Aí ele monta a igreja dele e fala que Jesus é o Senhor da vida dele, Jesus Cristo é o Senhor. Aquele Jesus Cristo não é o nosso, é da cabeça dele.
Aí ele não consegue mudar. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Será que está tão difícil assim para a gente? Nós que somos um país católico, um povo naturalmente católico, essencialmente católico, quando chegaram aqui foram caravelas que vieram com padres jesuítas, padres missionários, chegaram aqui, teve uma cruz, teve uma missa. Será que é tão difícil assim para nós, um país católico, se render à lei de Cristo? Sendo que gregos, com pensamentos e estruturas muito piores, se renderam. Aí você vai falar assim: Rodrigo, agora dá para entender o que aconteceu em Coríntios capítulo 5. Você sabe que em Coríntios capítulo 5, houve um caso de imoralidade na comunidade. Um filho que teve relação sexual com a mãe. Está aqui na Bíblia. Um caso de incesto. E Paulo foi lá e condenou abertamente. Você vê como é que era na cabeça deles o sexo. Era terrível. Agora nós aqui, nós já temos uma cultura sexual, religiosa, já mais próxima do catolicismo, sim ou não? Mãe é mãe, pai é pai, homem é homem, mulher é mulher. Aí você fala: puxa, Rodrigão, então eu estou entendendo o que está acontecendo no mundo agora. Agora você está explicando para nós essa guerra ideológica, de raciocínio, de conhecimento, em que as pessoas querem enfiar dentro da gente, desde criança, uma ideologia de gênero. Exatamente. Querem pegar uma criança e colocar na cabeça dela que ela pode ser o que ela quiser. Não sei se vocês ficaram sabendo agora, mas dos 56 tipos de gênero que foi apresentado para a sociedade mundial, foi aprovado e registrado em cartório 31 tipos de gêneros. Entre eles tem assim o gênero hétero, homo, tem trans, mas tem uns que nós vimos lá, tem o tal de crossdress, né? Crossdress. Que gênero é esse? As pessoas estão ficando loucas, cara. Elas estão perdendo a razão. 31 tipos de gêneros. Então não é só assim, homem, mulher, homossexual. Não. É 31 que tem. Você pode escolher o que você quiser. Você se identifica. Tem um lá que chama até agênero. Quer dizer, não é gênero nenhum. Ele não existe. Fumou maconha, certeza. Está drogado. Não é possível que uma pessoa... Como é que uma pessoa cria um negócio desse? Não. Aí você fala: Rodrigo, onde isso foi aprovado? Isso foi aprovado aonde? Dentro do mar? Reunião dos peixes? Não, isso foi aprovado em Nova York, recentemente agora. A reunião dos poderosos. Não, tá tudo bem, tá liberado no mundo, pode falar isso aí. Aí as pessoas pegam isso aí e querem ensinar nas escolas, para as crianças. Quer colocar na cabeça delas. Aí depois como é que você evangeliza um trem desse? Como é que você coloca Jesus e a lei de Jesus na cabeça delas? Na verdade, gente, o que esse mundo quer? Uma coisa só: querem tirar Deus das pessoas. Querem tirar Deus dentro das pessoas, de dentro da cabeça delas. Porque não vai caber, pelo amor de Deus, não vai caber a lei de Deus na cabeça de uma pessoa que pensa desse jeito. Não vai caber. Não vai caber. Põe isso na cabeça de vocês. Não vai caber Jesus. Não vai caber, porque o Evangelho, olha como é o Evangelho. O Evangelho é assim, ó, é um só Deus. Sexo é uma coisa sagrada para o matrimônio. Dinheiro tem que ser vivido na humildade, na pobreza, na simplicidade. Não pode ser orgulhoso, não pode ser altivo, avarento. O Evangelho é diferente. Você tem que se preocupar com o próximo. Aí você fala: Rodrigo, é muito difícil ver o Evangelho. Ô, irmão, sinto muito, o Evangelho não vai mudar. O Evangelho não vai mudar, não vai. Fizeram uma tentativa agora aí, né? Com a declaração do Papa, e as pessoas têm medo de falar disso, não precisa ter medo não. O Papa fez uma declaração numa entrevista como chefe de Estado do Vaticano, que é um país, né? Para quem não sabe. Ele fez uma declaração sobre uma realidade que existe, está aí, na nossa porta. Hoje, existem muitos homossexuais, estão aí, é uma realidade, e tem que cuidar deles. Tem que ter leis que os protegem, tem que cuidar deles, tem que se preocupar com eles. As pessoas já falaram que o Papa disse que está aprovado. Casamentos homossexuais e tal. Você vê como que as pessoas são? Elas são levianas, são satânicas. O Papa só disse uma coisa, é o seguinte, gente, é verdade, eu concordo com o Papa. Está acontecendo um monte de coisa aqui na frente, e a gente tem que cuidar disso aqui, conversar disso e ver como é que vai ficar isso aqui. E é verdade, claro, está acontecendo aqui na nossa casa. Está acontecendo debaixo da nossa casa. Tem que ver mesmo. Se você vê um movimento na sua casa estranho lá, e você não vai chegar e falar assim: gente,
Ó, estou percebendo que aqui tem muita formiga. Tá formiga para todo lado? Onde eu vou tem formiga. Vamos conversar sobre isso. Vamos ver o que a gente vai fazer com essa formigada aí. Eu não estou falando que eu concordo com a formiga, não, é? E nem dizendo que eu gosto dela. O que eu estou falando é que tem uma realidade, é essa. E é isso, e pronto. Nós não estamos diante de uma realidade genética, uma realidade de um vírus, uma realidade científica. Está aí um vírus aí no mundo, ó. Tem um monte de gente com coronavírus, tem que tomar providência. Ó, é assim, ó, vocês estão de máscara, tá vendo? Vocês estão de máscara, tem a vacina, aí daqui a pouco vai... tem que tomar providência, está aí. Agora, eu falar isso não significa que eu gosto do coronavírus, nem que eu apoio ele, mas que tem que tomar providências em relação a isso, tem. É só isso. Não tem nada de apoio. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Eles querem enfiar a goela abaixo da gente, essa situação. Eles querem enfiar a goela abaixo essa situação. E a gente precisa ter essa batalha espiritual. E a batalha espiritual mais difícil é aqui, ó. É mudar o jeito de pensar. É mudar o pensamento. E que bonito quando muda. Eu tenho um amigo meu que ele teve uma conversão muito bonita. Ele viveu a homossexualidade desde jovenzinho. Hoje ele já tem uma certa, já é adulto, já vive na maturidade. Ele viveu um relacionamento homossexual e ele conheceu Jesus. Ele conheceu o Evangelho. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a deparar o que a Bíblia falava e o que ele vivia. O que a Bíblia falava e o que ele vivia. Ele chegou para mim um dia e falou assim, ó, minha vida está errada. Quem falou isso para você? Não, a Bíblia, a palavra. E ele não ficou com raiva da Bíblia, de quem prega. Ele simplesmente falou assim, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Ele falou assim, bom, já que eu não consigo mudar esse meu jeito de ser, eu não consigo, por exemplo, sentir atração por mulheres. Então eu vou mudar a minha vida. Porque você não sentir atração por mulheres, não é a pior coisa do planeta da Terra, não. Ué, se um homem não sente atração por mulheres, quer dizer então que ele é um ET? Não. Se ele não sente atração por mulheres, ou a mulher não sente atração por homens, mas por causa disso vai ter que debandar? Não vai debandar não, irmão. Os pais têm que ter autoridade. Aqui não, nós vamos cuidar disso aí. Você não tem atração por homem? Beleza. Problema número 1. Será que é um problema genético, falta de hormônio? Será que é um problema de cultura? Você está sendo influenciado por pensamentos? Será que existe algum problema espiritual? Vamos ver isso aí, vamos tratar disso. Vamos tratar. Vamos conversar, vamos combinar, vamos caminhar. Agora, debandagem. Ah não, gente. O menino com 15 anos quer mudar de sexo, quer fazer cirurgia. Hein? Não. Para com isso. Isso é debandagem. Não tem nada a ver. Não precisa disso não. Quer dizer que então, agora, porque eu não sinto atração por homem, eu sou um homem, eu não sinto atração por mulher, aí eu tenho que virar mulher e fazer xixi sentado? Não tem cabimento isso. Isso é uma bobagem. Ô meu querido, se você não tem atração por mulher, pode ser algum problema, sei lá o que é. Mas vamos continuar a vida. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que nasceu cego, falar, ih irmão, você é cego? Nós vamos ter que agora pegar a sua cabeça, pôr lá no pé, o pé na cabeça. Você não precisa mudar seu corpo porque você é cego. Continua a vida e vai tratando como dá. Porque esse é o mundo da deformidade. Aí as pessoas querem debandagem. Elas querem debandar, elas querem levantar uma bandeira absurda, e em nome de uma realidade, de um problema, de algo que não... Eles querem debandagem. Agora, quem não quer debandagem, essa pessoa ela vai saber viver de uma forma digna. Verdade ou não? Ela vai saber viver de uma forma honesta, justa, e dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui, ó. Pro Evangelho, é homem e mulher. É gênero humano. O Evangelho, para casar, para ser casal, é homem e mulher. Rodrigo, mas e a pessoa que não tem atração? Então você não vai poder casar, irmão. Só isso. Só isso. E de todo o coração, sem maldade, se você não casar, não é a pior coisa do mundo.
Sem desmerecer os casados, né? Não estou falando que é ruim, não, porque eu já casei 2 vezes, Mas não vai acabar o mundo se você não casar. Agora, o que não pode é debandagem, gente. É isso que a gente tem que entender, o que Paulo está falando aqui. Todo raciocínio, fala comigo, raciocínio, orgulho, conhecimento e pensamento contra Deus, o que ele está falando que vai fazer aqui? Reduzir, alguns aniquilar, outros reduzir a obediência de Cristo. Olha que lindo isso, reduzir o pensamento à obediência de Cristo. É isso. Se você não reduz a sua obediência a Cristo, como é que você vai ser? Então a guerra maior é aqui, ó. É aqui, ó. A guerra maior. Final do ano, antes do Natal até, a gente estava em casa, e aí eu estava ouvindo uma conversa das sobrinhanças, das amigas das sobrinhanças, assim, é que não sei o que não sei o que lá, não, falando uma conversa mole. É tipo assim, ó, a igreja tem que ser mais aberta. Mas aberta a quê? Quem tem que ser aberta é a nossa cabeça. A igreja é aberta a Cristo. E nós temos que nos converter a Cristo. A mentalidade que é contrária a Cristo precisa se reduzir a obediência dela. A igreja tem que ser aberta, mas a igreja é aberta. As portas estão tudo abertas lá. Está tudo aberta a porta. Lembra da parábola do Mateus, capítulo 22, que é a parábola do banquete? Jesus fala o quê? Manda aí nas encruzilhadas vir todo mundo. Fala ou não fala? Pode vir os coxos, os lesados, paralíticos, prostituta, pode vir todo mundo aqui. Pode vir as prostitutas também. Vem as prostitutas, venham todos. Venham os homos, os héteros, todos, podem vir, pode vir. Pode vir. É convite. Só que a hora que chega na festa, o que está escrito lá? Você tem que vestir a roupa nupcial. Aí tinha um lá que estava sem a veste nupcial. Aí o Senhor vai até ele e fala, está aqui na Bíblia. O Senhor fala até ele, por que você não está com a veste nupcial? Você foi convidado para a festa, mas entra aqui e veste a veste nupcial. Gente, para um bom entendedor, um pinga-letra. O que é a veste nupcial? É se colocar dentro do Evangelho. Você é chamado para vir na festa, Deus te ama como você é, mas o Evangelho é para todo mundo. Interessante, né? Lá na minha cidade, dentro de uma lanchonete, um casal de homossexual sentou um no colo do outro, começou a se beijar de língua e fazer atos profanos dentro da lanchonete. Aí o dono chegou e falou assim, não queria que vocês ficassem aqui não, mas não por causa do que eles são, e sim por causa do que eles estão fazendo. Aí eles foram lá e processaram o dono. O dono chegou e falou assim, na hora do processo, ele contando para mim, né? Um cara muito piedoso, ele falou assim, o juiz falou assim, mas eles não podem fazer isso? O cara falou, não é eles, ninguém. Nunca um casal heterossexual chegou lá e sentou no colo do outro, de frente para o outro, fazendo gestos obscenos, com a língua dentro da boca do outro, e fazendo gestos obscenos dentro da minha lanchonete? Eu não quero. O juiz deu ganho de causa para o dono da lanchonete. Porque isso não tem a ver com que você é hétero ou é homo, tem a ver com honraria, dignidade. O que a turma quer é debandagem. Eu não falei para você sair da lanchonete porque você é homossexual. Falei porque você estava fazendo atos obscenos onde é um lugar de família. Vocês estão entendendo como é? Você percebe que o mundo quer enfiar a goela abaixo na gente? Ninguém está falando para você sair daqui porque você é homossexual. Agora, você não pode sentar no colo do outro de frente, encaixado, e ficar fazendo gesto obsceno onde tem crianças, onde tem pessoas aqui. Não, vai fazer isso na sua casa. Por que você não faz na sua casa? É igual uma vez lá na Bahia, em Teixeira de Freitas. Lá em Teixeira de Freitas, encontro de jovens, 1000 jovens. Para pensar, 1000 jovens, 1000. E aí eles estavam lá fazendo encontro, dentro de um lugar lá, que era um espaço enorme, e eles dormiam lá. Era um espaço enorme, sendo exposição, eles dormiam nos negócios da vaca lá, dos baios, dos boi, e eles fizeram um dormitório improvisado. Tinha um menino lá dando trabalho demais, mas demais. Mas dava trabalho, ele deixava as torneiras tudo abertas, acabava a água do dormitório, ele bagunçava. Daqui a pouco chegou um trailer lá, que ele ligou para um trailer estacionar lá. Aí o cara chegou com o trailer na porta, abriu o trailer, o som alto. Aí o coordenador do encontro falou assim, muito educado, né? Zé Natal. Ele falou assim, ô irmão, queria te pedir, irmão,
pare lá. Não incomode a gente não. Acabou toda a água. Agora vamos fazer o que com essa água? Com esse monte de gente sem água. Pelo amor de Deus, irmão. Eu queria te pedir quem é você, para você parar de fazer isso. Faça isso não. Gente, eu não aguentei. Peguei o microfone na mão. Falei assim, você desculpa, você é coordenador, eu queria falar uma coisa aqui. Quanto você pagou para fazer? Quanto é o retiro aqui? Ele falou 200. Eu falei, eu pago 400 para você ir embora, irmão. Por favor, apareça. Se tu é homem, apareça. Levanta a mão agora para eu ir até você. Dou 400 da sua mão para você ir embora. Sabe por que sua mãe pagou 200 para você vir? Porque ela não aguenta você, e nem nós. Desaparece, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe por que eu falei isso? Porque igreja não é lugar de debandagem. A igreja tem que ser aberta, abre as portas. Para quê? Fazer bandagem aqui? Não vai fazer. A igreja é a casa de Deus, gente. A última vez que quiseram fazer debandagem no templo, Jesus pegou, virou as mesas, tudo lá, daquele jeito que você viu. Não vai fazer debandagem aqui. Casa do meu pai é casa de oração. Quer fazer debandagem na casa de Deus? Não vai, irmão. Aqui você tem que o seguinte, pode vir do jeito que você quiser. Pode vir os paralíticos, os leprosos, os pecadores. Eu estou aqui. Dos pecadores eu sou maior, dos servos eu sou menor. Eu estou aqui, mas eu também tive que mudar, eu também tive que vestir a veste nupcial, eu também tive que reduzir o conhecimento, o raciocínio, todo o pensamento, o orgulho, à obediência de Cristo. Eu também tive, todos nós temos. É para todos o convite. Por isso que a batalha espiritual, ela é aqui, ó. E quando estou falando desse assunto, é porque é o que borbulha no mundo. Por isso que podia ser outro assunto. A gente poderia falar, por exemplo, de servos. A gente podia falar, por exemplo, de casamento. Mas estou falando desse porque esse é o pensamento que borbulha e deixa todo mundo incerto, inseguro. E deixa todo mundo pensando assim, nossa, será que agora a igreja vai ter casamentos de homossexuais? Não, não vai ter. Não vai. Não vai ter. Se civilmente eles podem fazer isso, aqui na igreja não. Não vai ter. Porque não foi para isso que Jesus instituiu o casamento. É simples assim. Não é nada contra você. É apenas a favor do evangelho. Agora, se tem muitas coisas da minha vida que não está de acordo com o evangelho, eu vou reduzindo a obediência de Cristo. Essa é a batalha espiritual mais bonita e mais difícil. Quando a gente entende isso, você fala, Rodrigo, é uma batalha mesmo, né? É uma batalha, irmão. É uma batalha que você tem que ter para você reduzir o seu pensamento, o seu temperamento, as suas coisas. Esses dias eu vi um depoimento tão bonito de uma jovem, uma menina. Eu fiquei muito emocionado, está aí na internet. Não sei se era Canção Nova ou na TV Evangelizar. Ela estava dando testemunho e ela falava assim, olha, quando eu vim para a igreja, eu comecei a vir por causa das minhas amigas. Eu comecei a vir para a igreja, eu tinha um pensamento muito liberal. Na verdade, eu entendi depois que eu estava caminhando na igreja, que o meu pensamento não era liberal. Meu pensamento era contrário ao pensamento de Cristo. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar. Eu comecei a pensar diferente. Porque Cristo é a verdade. Agora, você querer se debater a Cristo? Não. É o que Paulo está falando aos coríntios, ao povo da Grécia, que tem sexualidade livre, politeísta, ao povo de uma cultura muito impregnada, ao povo que nem acredita em Deus, ao povo que tem uma dificuldade danada de obedecer. E Paulo está falando para eles, nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento, e o reduzimos à obediência de Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgais as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como Ele é de Cristo, assim também nós o somos. Ainda que eu me orgulhasse um pouco em demasia da autoridade que o Senhor nos deu, para a vossa edificação e não para a vossa ruína, não teria de que envergonhar-me. Não quero, porém, dar a impressão de querer aterrar-vos com minhas cartas. Viu o que Paulo está falando? Que bonitinho, né? Ele está falando, não quero magoar vocês, nem prejudicar, nem aterrar vocês. Não quero aqui dar um sinal de prepotência. Eu só quero dizer a verdade. A batalha espiritual é quando eu consigo entender que eu tenho que mudar o meu pensamento. E é uma guerra, né, gente? Porque a nossa cabeça é feroz. O tanto de dardos inflamados que a gente recebe aqui. O nosso jeito de pensar.
Quantas vezes a gente pensa que nós somos bobos porque estamos perdoando? Quantas vezes a gente é tentado a desistir, a pensar, está errado? Quantas vezes a gente está tentado a pensar que o grande problema do mundo hoje é a igreja, são os cristãos? Quantas vezes a gente está tentado a pensar que o mundo está certo e nós é que estamos errados? Quantas vezes que a gente está tentado a pensar que se todo mundo está falando de gênero, será que as pessoas não estão certas e a gente é que está errado? Sendo que não tem fundamento nem científico, nem biológico, não tem. As pessoas estão aprovando algo que nem fundamento biológico tem. Não tem fundamento nenhum, quanto mais religioso, espiritual. Veja, eu quero convidar você nesta noite, nesta tarde, já comecinho de noite, a gente rezar e pedir a Deus que liberta a nossa mente de todo pensamento que ainda não está dentro do Evangelho. Liberta a nossa mente de tudo que se levanta contra Deus, contra Cristo, contra seus ensinamentos. Quantas coisas que eu vou aprendendo na igreja, eu já tenho 30 anos que eu estou dentro da igreja, quantas coisas que eu vou aprendendo dentro da igreja, que eu falo, nossa, eu não sabia disso, eu não pensava assim. Eu vou mudar meu pensamento, vou reduzir a obediência de Cristo. Tem coisa que você vai conseguir aniquilar, tem coisa que você não vai conseguir aniquilar, você vai ter que reduzir a obediência de Cristo. Já que é assim, então vai ser assim. Nós estamos num tempo muito esquisito, né? Nós estamos num tempo assim, ó. A gente vai eleger esse cara aqui, ó. Ele vai ser o nosso coordenador. Ele é o nosso coordenador. Aí 40% vota nele, 60% vota nele e 40% não. O que os outros 40% têm que fazer? Agora ele é o nosso coordenador. Todo mundo tem que ajudar. Mas não, os outros 40% querem destruir ele. Não, vê se não é uma coisa terrível isso. Independente se ele é bom, se ele não é, se ele presta, se ele não presta. E isso acontece dentro de casa. Isso acontece dentro de casa. Dentro de casa. Quem é o pai aqui? É ela. Quem é a mãe? É ele. Quem é a mãe? É ela. Então beleza. Já que ele é o pai, então eu vou respeitar o meu pai. E se ele não é bom, eu vou ajudar ele a ser bom. Eu vou corrigir ele. Eu vou falar, pai, isso aqui está errado. Mas se ele é meu pai, ele é meu pai. Isso acontece dentro dos relacionamentos de marido e mulher. Quem é o marido? Quem é a esposa? É você o marido? Então você tem que ser marido. E no que você não... E eu vou te tratar como marido. E vou te respeitar como marido. Mas no que você não é bom, eu vou te ensinar a ser. Eu vou dizer para você o que falta a você. E não tentar destruir você. E não tentar diminuir você. É disso que estamos falando. Agora para pensar como para os coríntios era difícil. Imagina que eles, o bisavô, o tataravô, o tataravô pensava assim, ensinou eles, aí vem Paulo com um ensinamento novo. Aí vem Paulo com uma estrutura nova. E eles se dobram. Alguns raciocínios e conhecimentos eles aniquilam. Outros pensamentos e conhecimentos eles colocam cativos à obediência de Cristo. Paulo fala, estamos prontos para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Ele está falando do que aqui? De castigo, de bater, de prender? Não, ele está falando de corrigir, até a nossa obediência ser perfeita. Que bonito, até a gente está com o pensamento alinhado ao de Cristo. É o que está escrito no capítulo 2 da carta aos Coríntios. Vós tens o pensamento de Cristo. Olha que bonito. Que bom que a gente pode chegar um dia a ter o pensamento de Cristo. Amar como Jesus amou, pensar como Ele pensou, viver como Ele viveu. Paulo vai falar isso na carta aos Efésios. É preciso crescer até alcançar a maturidade de Cristo, no pensar, no sentir, no agir. Maturidade de Cristo. Ele é a nossa imagem. Lembra de ontem? Ele é a nossa imagem. Então, amados, tudo isso que estamos pregando aqui, eu só estou dizendo que existe uma batalha espiritual aqui, ó. Uma batalha grande. Quando a minha esposa morreu, você não imagina a batalha espiritual. Quando o meu sobrinho morreu, você não imagina a batalha espiritual. Porque você fica pensando, né? Oh Deus, por que comigo? Oh Senhor, nossa, né? É batalha. Aí vem os pensamentos, está vendo? Você é fiel a Deus? Aí ó, você é tão fiel a Deus, olha o que aconteceu. É a esposa de Jó. A esposa de Jó. Vocês lembram de Jó, capítulo 1 lá? A esposa fala assim, nossa Jó, você é tão fiel a Deus, acontece isso com você? Engraçado que a Bíblia aqui não economiza, né?
A Bíblia aqui, olha como que ela narra a história. Olha como que ela narra a história, é espetacular. Vou ler aqui para vocês, tá? Vou ler do jeito que está aqui. Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco de telha e começou a coçar, para se coçar. Sentou-se sobre um monte de cinzas. Sua mulher disse-lhe: persiste ainda em tua integridade? Ó, para que o diabo com uma mulher dessa, hein? Persistes ainda em tua integridade? Vai continuar sendo íntegro, Jó? É engraçado, tanta esposa querendo um marido íntegro, né? E a mulher de Jó falando assim: ô Jó, depois de tudo isso que está acontecendo, que você vai continuar sendo íntegro, honesto, justo, de Deus? Olha o que ela fala para ele: amaldiçoa Deus e morre. Olha o que Jó responde: falas assim, respondeu-lhe ele, como uma insensata. É isso que ela é, uma insensata. A sociedade que se levanta contra Deus é uma insensata. Se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Que coração de Jó, hein? Que forte, hein? Você é uma insensata, mulher. Você não sabe o que está falando. Está querendo que eu abandone a Deus agora? Está vendo o raciocínio de Jó? Por mais que fala assim: nossa, eu sou tão servo teu, Senhor. Olha o que aconteceu comigo. Olha, eu estou morrendo. Olha fulano, olha ciclano. Puxa vida, Senhor, não dá certas coisas para mim. Por que não vai? Ô filho, deixa eu falar uma coisa para você. Coloca seu pensamento à obediência de Cristo. Eu sei que é difícil, não é fácil não. Porque a gente pensa, vem na cabeça da gente. A tentação nos tenta. E começa a falar assim: nossa, você é tão bom, tão certo, e nada acontece para você. O outro dá tudo errado lá. Você faz tudo certo e as coisas não acontecem para você. Aquele está fazendo tudo errado, é lá, só cresce, só prospera. A gente confunde a cabeça e fala: por que, Senhor? Eu levo tanta gente para a igreja, minha família mesmo eu não consigo levar. Eu prego o evangelho para tanta gente muda de vida, mas meu pai não muda. Oh Deus, por que, Senhor? O pensamento vem, o diabo quer tentar. Mas sabe o que eu faço com o pensamento? Eu reduzo a obediência de Cristo. Eu não deixo ele se levantar orgulhoso, não. A batalha espiritual aqui é terrível. O tempo todo. O tempo todo o mundo quer fazer a gente mudar o pensamento. Ele te traiu? Trai ele também. Ela te traiu? Trai ela também. Queria falar uma coisa para você. O dia que você conseguir vencer um pensamento, você vence qualquer diabo dessa terra. O dia que você conseguir vencer um pensamento, você vai vencer qualquer demônio da tua vida. Qualquer demônio que te tenta. O dia que você vencer um pensamento, você vence qualquer crise espiritual, física, material, Covid, crise, qualquer crise que você possa passar financeira. Se você vencer um pensamento, você está pronto para vencer qualquer coisa. Por isso que a gente tem que entrar em batalha. E acreditar que as armas com que lutamos são poderosas em Deus. Voltando um pouco na primeira pregação, lembra que tinha os gigantes que estavam invadindo a terra? E aí Caleb e Josué falou: vamos devorá-los, vamos expulsá-los, porque a terra é nossa. Amém? Essa terra aqui é nossa ou não é? Sim ou não? Não é? É o seu pensamento, é a sua cabeça. Mas muitas vezes ela está invadida de gigantes. De pensamentos negativos, de autoestima baixa, de culpa, de pensamentos tortos, completamente sem cabimento, mundanizado, impuro, malicioso. O evangelho é evangelho para todo mundo, tá, gente? Fica isso registrado aqui. Para quem é menina, menino,
para quem é hétero, para quem é homo, para quem é anão, para quem é gigante, para quem é pobre, para quem é rico. O Evangelho é para todo mundo. Está escrito aqui na Bíblia. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, olha só que leviandade. Na Bíblia está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. É verdade, está escrito mesmo. Sabe aonde está? Eu sei até onde está. A pessoa engraçada quer conversar comigo e acha que está achando que está falando com uma pessoa que não sabe nada. Eu falei, isso está escrito na carta de São Tiago. Está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Eu até falo para você onde está escrito. Está falando assim, que quando está escrito um pobre está na igreja, um pobre está na comunidade, chegou um rico, ele não pode ser tratado diferente. É isso que está escrito lá. A pessoa falou, nossa, eu não sabia. É o que está escrito lá. Quando o texto sem contexto vira pretexto. Sabe o que está escrito lá? Está escrito o seguinte, quando está sentindo um pobre lá, entra um rico, ele não pode ser tratado diferente, não pode. Porque o Evangelho é para o pobre e para o rico, para o hétero, para o homem, para o pequeno, para o grande, para o branco, para o negro, para o amarelo, para o vermelho, para o índio, para qualquer um. Para qualquer um. Sabia que eu já fui evangelizar em tribo indígena? Sabia que existe missão católica em tribo indígena? Tem. Os salesianos, por exemplo, estão lá. Os jesuítas, é porque os índios também são filhos de Deus. E sabia que a gente prega para eles, eles escuta? Escuta. Ouça e escuta. Ah, mas eles têm a cultura deles, a realidade deles, é verdade. Mas o Evangelho pode entrar no coração deles. Eles são filhos de Deus também, ou não são? São. Claro que são. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas no ano 2000, no jubileu das Portas Abertas da Misericórdia lá, eu fui no Japão numa missão, aí o padre foi sair com o Santíssimo na rua, e a gente estava numa procissão assim de brasileiro, uma japonesa se aproximou e perguntou para a Satomi, assim, uma menina brasileira que mora lá, o que era aquilo que estava na mão do padre? Aí a Satomi veio falar assim, aquela japonesa lá quer saber o que estava na mão do padre. Eu falei, se ela não está sabendo o que está na mão do padre, ela não sabe nada, vai ter que falar tudo para ela do começo. Aí eu peguei e falava em português para a menina retraduzir de japonês para ela. Falei assim, pergunta se ela conhece Jesus. Jesus Cristo. Aí perguntou para ela, falou assim, não muito. Vixe, gente, vai 2000 anos para explicar para ela. Como é que explica? Como é que eu falo em português, para outra falar em japonês, para falar para ela? Na hora eu tive uma inspiração do Espírito. Eu falei para a Satomi assim, fala para ela vir com nós na procissão. Fala para ela vir com nós, entra. E ela veio, japonesinha lá, andava assim, estava lá. Ela, é verdade, ela veio. Eu não entendia nada. E o Santíssimo lá. Aí, eu falei, fica com nós, irmã, porque vai demorar isso aí. Fala para ela ficar vindo aqui. Como é que não vai acabar nunca essa conversa? Procissão de 2000 anos. Né? Não, vem com nós. Interessante que aí ela vai saber que tem a comunidade católica japonesa, tem a missa, tem o padre. Ela vai ter que conhecer, caminhar, vai ter que vir. É a beleza. Agora, você imagina que tem gente que não sabe o que é o Santíssimo, gente. Para nós pode ser uma coisa muito comum, familiar, né? Claro, o Santíssimo. Mas tem gente que não sabe, irmão. E está lá na cultura dela. São Justino não falava isso no século II? Semente do verbo. Ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa limpa, é uma pessoa boa, generosa. Já tem semente no verbo dela, mas ela precisa conhecer Jesus. E que bom, né, se ela tem essa oportunidade. Mas na hora que ela conhecer Jesus, ela vai deparar com algumas coisas que não combinam muito com o que ela pensa. E aí começa a batalha. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode estar achando que eu vou bajular você aqui. Não estou bajulando ninguém não. Mas eu me compadeço, eu te entendo, porque eu sou como você, não é fácil mudar um pensamento não, não é. Por exemplo, o ciúme é fruto de um pensamento, a inveja é fruto de um pensamento. Para você falar assim, eu não tenho mais ciúme, meu Deus, você tem que mudar muito um jeito de pensar, muito. Um dia uma pessoa ciumenta falou assim para mim, eu preciso ser liberto. De tudo que você falou aí, o que eu tenho mais é ciúme. Mas pior é minha irmã que é invejosa. Eu falei para ela, irmã, ciúme é pior que a inveja. Ela falou, não é? Eu falei, é. Ela falou, não pode ser. Eu falei, é. Você é pior que a sua irmã. Porque o ciúme é pior que a inveja. Ela falou, como assim? Porque inveja é quando você quer ter o que o outro tem. Tudo bem se vocês dois tiverem.
Ciúme é você que tem e não quer que o outro tenha. Só você quer ter. Ela falou, é pior mesmo. É difícil mudar o ciúme, sabia? Uma vez a Vitória falou assim para mim, pai, por que eu tenho que te obedecer? Ela era adolescente. Mas certamente porque as pessoas ficam ouvindo, elas ficam na rua aprendendo que, né? Por que tem que obedecer o pai? Por quê? Por que eu tenho que te obedecer, pai? Eu falei assim, não, eu sou seu pai, né? Ela falou, não, isso eu sei. Eu falei, então me obedece. É porque eu sou seu pai, né? Porque eu te amo. Porque você tem que me obedecer. Vem comigo, segue. Faz que nem a japonesa, entra na procissão e vem. Você vai entender depois. Agora não dá para entender. Né? Paciência. Lá em São Paulo nós estamos assim agora. A nível de escola. Uma semana vai uma turma, aí outra turma fica em casa tendo videoaula. Aí na outra semana vai outra turma para a escola e outra fica, né, em casa. A Sofia, minha, chora quando é a semana de ficar em casa. Ela gosta de ir para a escola. A minha filha de 10 anos gosta de ir para a escola. Ela quer estudar as estrelas, gente. Ela quer estudar, os brinquedos dela é matemática. E ela chora, fala, pai, eu queria ir para a escola. E ela fica tentando ligar para algum amiguinho que não quer ir. O Miguel, gente. O Miguel, irmão. Quando não cai o nome dele, ele quer ficar em casa, gente. Bonitinho, ele é bonitinho demais. Ele não gosta. Aí quando é a vez dele ir, ele fala assim, pai, eu tenho que ir? Tem. Porque na cabeça dele, ele não quer ir, ó, tá vendo? Ó? Mas ele reduz a obediência. É batalha espiritual. Porque ele não quer ir, ele não gosta, cara. Agora eu não vou matar ele por causa disso. Mas ele precisa entrar na lei, sim ou não? Ele tem que entrar, cara, mesmo que não gosta. A lei é para todo mundo. Ele vai. Aí ele vai, meio contrariadão. E o Miguel, quando ele está meio contrariadão, ele tem um sinal. O ombro dele cai assim, ó. Aí ele vai, então. Bem dá benção pro pai. Benção, pai. Ele vai. Ah, mas depois ele chega às 6 horas, assim, tá beleza, foi, fez. Morreu? Falou, não, foi até legal, pai. Depois a gente gosta. Olha, eu acho que a estratégia da japonesa dá certo, gente. Entra na fila, chega a procissão, irmão. Depois lá na frente você entende. Tem hora que não tem condição. E essa é uma batalha espiritual contra os pensamentos, contra os sentimentos, os desejos. A gente precisa entender isso. Eu acredito que a quaresma, o grande objetivo dela é esse aí. A gente chega lá no domingo de Páscoa, lá na ressurreição, e falar, Senhor, eu entendi, eu quero viver para Ti. Algumas coisas eu vou conseguir aniquilar, algumas coisas. Outras eu vou ter que colocar a obediência, eu vou ter que submeter. É a palavra aqui. Eu vou ter que submeter. Eu vou ter que colocar a obediência de Cristo. Ontem nós cantávamos aquela canção, vem Espírito, né? Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. É isso que a gente quer que o Espírito Santo nos conceda. A graça de nos ajudar a ter essa conversão, a cativar o pensamento e reduzi-lo à obediência de Cristo. Para a gente terminar então essa nossa formação, vamos rezar um pouco. Fique em pé, por favor. Se levanta nesse momento. Eu quero convidar você a uma oração bem específica. Vamos pegar essa música de novo, Fabinho? Age com poder. E a gente vai rezar. E a gente vai pedir a Deus essa graça. Feche seus olhos. E por favor entenda que hoje nós começamos essa segunda parte falando de uma graça específica. E hoje nós queremos rezar pelos nossos pensamentos. Nós queremos orar pelos nossos pensamentos. Nós queremos clamar
pelos nossos pensamentos. Nós queremos pedir pela nossa mentalidade, pela nossa forma de pensar, pela estrutura de pensamento. Quando eu estava falando que a pessoa não muda se não mudar o pensamento, não é uma crítica, é uma exortação. Mas você vai conseguir fazer diferente se você mudar o jeito de pensar. Então eu quero que você neste momento entenda que o Espírito de Deus pode de fato tocar a nossa mente. Quando Jesus entra no templo e ele vê aqueles vendilhões, ele fala: tirai isto daqui, porque vocês estão fazendo a minha casa a casa de ladrões, profanação. É muito importante que eu e você, nesta oração, peçamos ao Senhor que tire da nossa mente a impureza, a malícia, o negativo, a opressão, o medo, o preconceito, a retaliação, a rejeição, e nos conceda um pensamento de amor. Como está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Vamos rezar pela nossa mente, vamos rezar pelos nossos pensamentos e pedir que o Senhor haja com poder em nossa vida, nos curando e nos libertando. Poderosamente vem, Senhor, com o teu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração. É tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Poderosamente vem Jesus. Vem, Senhor. Poderosamente vem, Senhor, com o teu poder onipotente, cura e libertação, bênçãos e restauração. É tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Age, Senhor, age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Coloca a mão na sua cabeça assim, ó. Que os cegos vejam tua face, que os surdos ouçam tua voz. Passa agora aqui, Senhor, e toca com a tua mão. É tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Com as mãos na cabeça, vamos cantar e rezar. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder,
age com poder, Senhor Jesus. Peça com autoridade, age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Com a mão na cabeça ainda, faça uma oração bem específica e fala assim: Senhor, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, uma libertação na minha mente. Eu sei que eu preciso de muita coisa na minha vida, mas liberta a minha mente de todo pensamento de negativo, todo pensamento opressor, todo pensamento de ilusão, de mentira, de falsidade, de impureza, de malícia, de medo, de perturbação, de preocupação exagerada, um pensamento que se levanta contra Cristo, um pensamento egoísta, avarento, rebelde, até mesmo apegado. Às vezes a minha cabeça quer se apegar às coisas. Eu quero hoje pedir essa libertação. Me liberta, Senhor, de todo preconceito, de toda maldade, de todo julgamento temerário, um juízo precoce. Às vezes, Senhor, eu fico julgando as pessoas. Me liberta, Senhor. Me liberta, Senhor. Liberta a minha mente de todo fechamento para Deus. Liberta a minha mente de toda revolta, rebeldia, rebelião. Liberta a minha mente, Senhor, de todo pensamento de rejeição. Liberta a minha mente, Senhor, de toda insônia, de todas as angústias, de todas as lembranças amargas e de tudo aquilo que me faz ser nostálgico, ficar preso ao passado, tudo aquilo que me faz ficar preso, Senhor. Liberta a minha mente de toda prisão. Liberta a minha mente, Senhor, de toda revolta. Liberta a minha mente de um pensamento egoísta, magoado, ressentido, uma lembrança muito amarga que eu trago comigo. Liberta, Senhor, a minha mente. Nesta tarde, nós ouvimos a Tua palavra. A batalha espiritual é aqui, Senhor, é na mente também. E hoje nós queremos uma grande vitória de Deus na nossa mente. Se existe uma estrutura de pensamento, uma estrutura viciosa, uma estrutura maliciosa, se existe uma fortificação armada, destrói agora, Senhor. Quebra esta fortificação, quebra, Senhor, toda a estrutura de pensamento que existe em mim por causa da cultura, da má educação, do jeito errado, de uma influência negativa que eu tive, de um ensinamento errado que eu obtive. Senhor, me cura, me toca, Senhor, e age com poder aqui, aqui na minha mente, poderosamente, Senhor, vem agindo. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Canta, age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Repete comigo, fala: Senhor Jesus, quebra agora todas as artimanhas, armadilhas, fortificações e estruturas de pensamentos, de maldade, de malícia, de impureza. Liberta-me, Senhor, de todo pensamento que se levanta contra Cristo, machismo, feminismo, egoísmo, individualismo, consumismo, apego, ciúme, avareza, inveja, preguiça, maldade. Senhor, que o meu pensamento seja agora edificado, levantado por Tuas graças, por Tuas leis, por Tua palavra. Senhor, liberta-me de todo mau pensamento, jugo hereditário, maldição,
Liberta-me também, Senhor, de todo juízo temerário, todo mau juízo que eu faço de mim mesmo, das pessoas. E me liberta, Senhor, das culpas, dos complexos de inferioridade que eu tenho na minha cabeça. Me liberta, Senhor, do pensamento negativo, de achar que eu não consigo, que eu não sou capaz. Liberta-me, Senhor, de todo mal que eu possa ter aprendido errado no mundo. Senhor, que o meu pensamento agora, o meu raciocínio, meu conhecimento esteja cativo, reduzido à obediência de Cristo. Amém. Faça o sinal da cruz assim na sua testa. Isso. E mais uma vez, consagre a sua mente, seus pensamentos à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Que os nossos pensamentos sejam ocupados com amor, alegria, louvor, pureza, nobreza e sobretudo a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a você, a sua vida, a sua casa, e que todas as batalhas que travarmos na mente possamos vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.